Boa tarde, gente. A gente já começou, que aqui a gente já começa começando. Estamos aqui hoje, né, no Café com Princesas. Hoje a minha convidada, a missionária Fabiana. Chique bem. Chique bem, deixa chique bem. Mas minha filha é benção, é benção. Hoje ela é a nossa entrevistada e nós vamos conversar um pouquinho sobre o testemunho dela, que eu conheço bem vagamente. Né? A gente vai conversar um pouquinho. E eu já começo a live falando, mesmo não tendo visualização, vocês já sabem. Porque fica gravado e as pessoas que vão assistir posteriormente já vão se inteirando da live. Então é isso aí. Estamos aqui. Já tem gente solicitando uma amizade. Agora eu não vou poder responder ninguém, gente. Ó, uma visualização já. Por conta que o celular fica lá. Até para enxergar os comentários é uma benção. Mas depois que termina, eu comento todas as coisas, tá? Tá também a Elo tá ali no cantinho. É porque o nosso estúdio é esse pedaço aqui do meu quarto. Então, é o que nós temos aqui hoje. Vamos começar, eu quero orar com vocês. E depois das orações a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o projeto, sobre o testemunho da missionária. E vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus, como tem sido até aqui. Amém? Vamos orar? Amém. Fabiana, você ora? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante da Tua presença nessa tarde maravilhosa. Queremos entregar, Senhor, este momento diante do Teu altar. Senhor, que possa alcançar vidas, Senhor. Mulheres, Senhor, que estão aí feridas, machucadas, sem expectativas, Senhor, ó Pai, de sonhos e de projetos. Senhor, me coloco diante da Tua presença como um canal, que possamos ser bênção, Senhor, na vida de outras mulheres. Que mulheres, Senhor, venham a ser ativadas, Senhor, através dessa live, Pai. Assim eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. E é um privilégio, Senhor, estar aqui nessa tarde para ser um canal, Senhor, na vida de cada um. Abençoa já, Senhor, a casa, Senhor, que foi nos aberta, Senhor, nessa tarde, trazendo prosperidade, trazendo a Tua bênção sobre este lugar. Pai, porque ela tem se disposto, Senhor, a fazer o melhor para Ti. E o Senhor é aquele, Senhor, que sabe da necessidade da Tua serva, Senhor. Então alcança, Senhor, ela. Alcança a família dela, Pai. Debaixo da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um vozeirão, né? Vozeirão, gente, de pregadora. Gente, assembleiana. Aleluia! E ontem me deram um microfone para dirigir o culto, que era um microfone mais potente. Eu levei um susto. Porque a minha... glória! Eu já falo alto, já falo mais forte. E aí, na hora que eu peguei um microfone potente, falei, meu Deus do céu, gente, calma, abaixa esse negócio aí. Gente, eu falo alto também, né? Filha de nordestino e tudo mais. Mas, às vezes, parece... conforme eu vou falando, eu tenho jeito de pregar, mas o pessoal fala que eu sou mais professora do que pregadora. Isso, né? Mas, aleluia, Deus usa cada um, no seu chamado. Né? E conversando um pouquinho sobre a live, é um projeto que nasceu no coração de Deus e eu dei uma enrolada, gente, né? Até na oração a pastora, glória a Deus, vai recebe. A missionária, ela, né, falando, né, que abriu as portas. Gente, eu dei uma teimosidadezinha antes de aceitar. Por quê? Não por timidez, nada, é porque apesar de eu ser uma pessoa tímida, ninguém acredita, mas eu já aprendi a lidar com a minha timidez. Tem que fazer... E vamos se jogar, né? Se joga, né? Eu falo isso, a gente não vê as câmeras e vai. Jacirene, bem-vinda, ela tá acenando um amor, eu não vou conseguir acenar porque tá longe, mas é isso aí. Seja bem-vinda, Jacirene. E quando o Senhor começou a colocar isso no coração, eu achei tão lindinho, assim, ai, que legal, né, Senhor, eu fazer um café com as princesas, receber, ou ir na casa delas, levar um café. Ai, mas agora eu tô com problema de saúde, as minhas finanças não estão essas coisas. Quando eu melhorar minha saúde e melhorar minhas finanças, eu vou fazer. E onde é o erro da gente? Enrolei 6 meses. É sério, uns 6 meses. Aí um dia Deus usou o pastor Dario para pregar
no culto online. Aí ele falando assim, se Deus tá te chamando pra fazer uma coisa, faz na hora. Verdade. A gente nunca pode Não deixar- espera as coisas melhorar, né? Porque de repente você vai perder o tempo e a oportunidade do chamado. Porque a gente nunca vai estar preparada. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre, né? O crente, ele nunca fica cessado 100%. de luta. Não Sempre tem, não tem como. uma, vem outra. Então, O meu filho achou um post e ele leu pra mim rindo. Ele, mãe, olha isso aqui. Deus olha pra mim, Deus dá a luta conforme a nossa capacidade. Gente, Deus tá me vendo um Rambo. é dessa forma. No caso, eu acho que é uma Mulher Maravilha, Né? então. Pois é. Eu falo que eu pareço mais um soldado zero, mas Deus me vê forte. Eu fico assim, Senhor, me faz me enxergar como você me enxerga. Então, ouvir essa palavra assim, tá bom, Senhor. Eu vou parar de enrolar e eu vou começar. E eu comecei em fevereiro e nós estamos aí. Quando não dá para a entrevistada vir ou eu ir até a entrevistada, que já aconteceu, da entrevistada não poder vir por enfermidade, Ana Paula Manuel, seja bem-vinda. Deve ser tudo conhecida Oi, dela. amiga! Porque é os nomes que eu não conheço. Seja bem-vinda, Ana Paula. Chama lá as meninas! E aí, eu falei assim, senhor, eu não vou enrolar mais não, eu vou fazer. E tenho feito. E semana passada eu ia entrevistar a Ana, e como eu estava gripada, e a Ana tem alguns problemas de saúde, eu não quis ir, né, levar, ir com ela lá, mas a gente vai remarcar. Fabiana Silva, seja bem-vinda e bem-ficada em nome de Jesus. E aí é assim que nasceu o Café com Princesas. E semana passada, quando eu tava fazendo a live, né, uma tosse tal, e mais ruinzinha, o inferno ele fica buzinando, porque, como disse a Fabiana, a luta do crente não para. Verdade, nunca. O inferno ele não olha pra você e fala, eu vou dar um descanso pra ela. Não vai nada. Às vezes Deus, o próprio Deus, que dá um refrigério. Deus dá o refrigério, mas o inferno não. O inferno quer aí, falar, mas espera aí, que te agora acabar. vamos guerrear aí, vamos lutar. Aí soprou. Ai, não sei porque você insiste. Débora, bem-vinda, em nome de Jesus. Alielma, pastora Alielma, bem-vinda, em nome de Jesus. Ô, bonita. E aí, pouca gente assiste, porque você insiste, não sei o quê. E aí eu fiz a live semana passada, uma palavra que estava ardendo no meu coração, que é adorar apesar da circunstância, lá baseado na luta lá do rei Josafá. Sim. Que veio uma tribulação que ele achou que ia morrer, né? E aí o Senhor falou, não, fica na sua, você só vai assistir, né? Nessa peleja não tem Você não vai, só vai assistir. E Deus usou, foi tremendo. E durante a palavra, Deus ministrou uma vidinha que estava assistindo e ela compartilhou isso. Se você assistir a live, que fica gravada nos comentários, ela mesma falou de como aquilo estava sendo bom para ela. Gente, o Espírito Santo, na hora, falou assim, tá vendo, querida? Você alcançou uma. E uma vai alcançar a outra, porque mulheres que curam mulheres outras mulheres. Influenciam e mulheres curam outras. E aí eu entendi do Senhor. Eu assim, olha, eu não vou ser uma Joyce Meyer. Eu sigo a Joyce Meyer. Amo as pregações dela. E, aliás, foi através das pregações dela que eu estou aprendendo, estou me exercitando a adorar mais e reclamar menos. É um processo, viu? É um processo. Somente no frio, eu não gosto de frio. Ai, mas amei. Aí, eu terminei a live, assim, a presença de Deus foi tão tremenda na live, eu terminei a live semana passada, gente, eu me prostrei no chão e só chorei e agradeci. Porque eu fiz diferença na vida de uma pessoa. E é esse o chamado. Se eu estou aqui e socorrer uma, gente, Deus Ai, também gosta, né, pastora? A Joyce é tremenda, amo aquela mulher. Eu me identifico algumas coisinhas com ela, né? Na questão de ser reclamona, de criar as coisas do meu jeito, querer ensinar Deus, né? Deus, por que você não faz isso? Ai, cabeça, né? Só nós mesmo. Aí, eu entendi. Então, queridas, vocês vão ter que me aguentar.
E querendo ou não, Glória a Deus. através disso, outras mulheres que estão aí assistindo Então, vão ajudar outras mulheres. Não, e é bênção. E aí, o projeto era o projeto é convidar mulheres para falar dos seus testemunhos, das suas vitórias, das suas conquistas, das suas lutas. Por quê? Que nem a Fabiana acabou de falar, mulheres curadas curam, né? E eu trago o testemunho porque, gente, o testemunho de uma pessoa renova a nossa esperança. Criei o testemunho da Joyce Meyer. Gente, aquela mulher, ela viveu, ela foi molestada pelo próprio pai, a mãe sabia e não fazia nada. Ela casou, o primeiro casamento foi tumultuado, terrível, até que ela achou um homem que a amou, né, que é o atual marido dela. Eles foram para Jesus. Aí ela fala, dá os testemunhos das pelengas do novo convertido, até ela, e das crises dela, né? Até o chamado dela se firmar. E ontem, numa palavra dela, ela estava falando, gente, não tenha pressa com o seu ministério, não. Faz o querer do Senhor. Ele vai te pôr no lugar que Ele quer te pôr, no tempo dele. A primeira vez, hoje ela tem 73 anos. Nossa. A primeira vez que ela foi pra TV foi com 55. E às vezes a gente acha que tá tarde pra começar o ministério. Não, gente! Às vezes eu vou 44, gente, eu conto de 44 pra fazer 45. E às vezes fala, ai, gente, Já deu, né? Já deu, já tô... Deixa pra esses jovens, ai, não é pra mim. Não. E aí, né, e hoje você vê um testemunho desse, 73 anos e ainda ativo, pregando. Aí perguntaram pra ela quando é que ela pretende se aposentar. Ela, como é que eu me aposento do meu chamado? Quando morrer. Meu filho, vocês vão ter que me aguentar aqui enquanto eu estiver viva. Que enquanto eu estiver viva, eu vou estar pregando. Ontem tinha 3 missionárias na igreja lá, já de pessoas de idade e tal. E uma delas já pregou 2 vezes na minha igreja. E eu fiquei olhando ali, observando, e falei, meu Deus, que eu possa ter essa ousadia de estar ainda, quando chegar mais a idade, porque a gente vai, cada ano que passa a gente vai ficando mais cansado, mais debilitado, o físico já não é o mesmo, já não aguentamos. A Heloísa sempre fala, ai mãe, eu não gosto de andar com você, porque você as pernas já não tá ajudando, não. Fora que eles são mais altos que a gente, a perna é mais comprida. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. A minha sobrinha é assim, eu sou pernuda, de maneira aí que minhas pernas é curtinha. E é isso mesmo. Então, é isso aí, gente. Hoje nós temos aqui a Regina. Bem-vinda, Regina, minha cunhada querida. E hoje tá aqui a Fabiana. Eu lembro que a Fabiana, eu não lembro como foi, mas eu sei que ela contou vagamente que ela teve problemas de saúde sérios. Vários, eu tive vários problemas de saúde, né? E daí vem para Jesus a caminhada e o tratamento de Jesus. Hoje ela é serva do Senhor, né? Está fazendo a obra do Senhor. Recentemente a gente conversou, né? Ela falou que foi para uma igreja que ninguém conhecia ela para ficar sentada, mas não tem jeito. Não queria nada. Não tem jeito. Você tem um chamado, gente, não adianta se esconder. Então, bora aí, Fabiana. Começa aí da onde o Senhor te mandar começar. Porque eu sei que os testemunhos são longos, mas começa daí. São muitas coisas, né? Porque eu falo que eu não só recebi cura física, mas a cura da minha alma, né? Pelo processo físico, Deus me curou de uma grande depressão, né? Deus me curou de tumores, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Quando eu tive a Tainá, eu trabalhava dentro de uma empresa, e depois eu tive a Heloísa, né? E eu fiquei muito obesa, né? Eu acabei me tornando uma pessoa com obesidade. Cheguei aos 123 quilos, acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Aos 27 anos eu tive um AVC. Eu lembro disso. Esse acho que começou todo o processo nesse AVC. E eu tinha uma vida muito estressante, problemas no casamento com o pai das meninas, né? Eu sofria muitas traições nesse casamento. Então começou uma coisa, por isso que eu falo, uma coisa puxa a outra. Vai puxando outra. Porque era uma pessoa saudável, me casei, e foi um casamento meio difícil, com muitas traições, muitas palavras negativas, né? E aí o meu corpo começou a ficar doente, né? Aí eu tive esse AVC com uns 27 anos, minha mãe que me socorreu até o hospital. E foi assim um milagre de Deus, porque se minha mãe não tivesse chegado naquele momento para me socorrer, eu teria talvez ficado numa cama, porque o médico ele dizia que
aquele tipo de derrame com a minha idade, ele geralmente ele é fatal ou deixa a pessoa Com sequelas. com sequelas. E Deus, assim, ele tinha um plano, como ele tem um plano na minha vida, ele falou, não. Aleluia. Porque eu sempre falava Não assim, é Deus, agora. não é agora. Eu falo, Senhor, se eu estiver morta, eu não vou fazer nada, não tenho que fazer nada pro Senhor. Então me deixa viver mais um pouco, para que eu possa fazer algo pro Senhor. Eu sempre falava isso. E aí, depois que eu tive esse AVC, eu fiquei 3 anos afastada do trabalho e acabei pegando uma depressão. E um transtorno obsessivo, né? Eu comecei a ficar uma pessoa obsessiva por várias situações e fiz um tratamento psiquiátrico. Só que eu não aceitava aquela situação. Eu sabia que aquilo lá, o mal tinha vindo para que eu parasse o meu ministério. Pra te destruir, porque né? na Pra te realidade, paralisar, né? exatamente, eu comecei o meu ministério com 12 anos de idade. Aleluia. Eu fui para a casa do Senhor, eu tinha 6, 7 anos. Antes de ir para a igreja, eu frequentava candomblé, umbanda, o espiritismo, porque nós queríamos uma paz. Nós queríamos sentir algo diferente. Então, tinha um vazio dentro de nós. Então, minha mãe, a gente não sabia, não conhecia. Aquela época também, há 40 anos atrás, não tinha hoje como tem esse espaço aberto. Então, a gente queria conhecer. E eu entrava assim nas casas de umbanda, candomblé, eu detestava. O dia que minha mãe falava assim, você tem que ir tomar paz, eu falava, meu Deus do céu, eu não vou aquele negócio, eu não quero. E não ia. E a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja, que foi na igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor... Foi a igreja que meus pais se converteram. Eu falo assim, e foi aqui na feira de domingo. Não, meu pai e minha mãe foi se converter lá na Vila Formosa, menina longe. Mas glória a Deus. E quando a primeira vez que eu entrei e assisti um culto, eu me apaixonei. 6, 7 anos de idade, uma criança. E o meu amor, assim, por Cristo foi total. Imediato. Então, eu fui batizada no Espírito Santo com 10 anos de idade. Aleluia. Aos 11 anos eu já pude me batizar nas águas. E aos 12 anos já comecei o ministério. Eu já era professora do departamento infantil. Eu passei por todos os departamentos da igreja. Só não louvor. Porque louvar... Minha voz não dá. Amém. Essa voz forte, assim. É voz pregadora. Então, assim, eu fui professora da escola infantil, líder do departamento infantil, líder de mocidade. Hoje eu sou líder da minha igreja, do círculo de oração. Eu passei pela tesouraria, secretaria, pelo diaconato, por todos os departamentos da igreja, eu passei. Bombril, 1000 utilidades. Pintei igreja, lavei muita banheira de igreja. Eu se for necessário. Tijolo para construir uma igreja. Também já ajudei. E aí eu sempre tive meu ministério. E aí nesses 3 anos que eu fiquei com essa depressão e com essa síndrome, eu tinha uma amiga minha chamada Elisângela, ela foi um braço direito, um braço esquerdo, ela sempre estava lá com os psicólogos me ajudando, as meninas eram pequenas. Bem-vindo, povo, eu não tô cumprimentando agora porque o manda tá rolando aqui, manda. Carmen, bem-vinda. E aí, durante esse período, foi um período muito difícil, porque eu tive que parar o meu ministério, né? Só que Deus paralisa a gente. Só que sempre Deus coloca alguém para te ajudar, para ser um upside na sua vida, um ajudador. E eu tive ajudadores, Glória a Deus. E eu não aceitava, tanto que eu tinha que tomar uma porção de remédio, eu rejeitava aquilo. Eu trocava o dia pela noite, eu não dormia de novo, por causa de muitas crises de ansiedade. É muito difícil. Bom, eu passei pela depressão, talvez não na intensidade que você passou, mas realmente, como paralisa a gente? Não, eu fiquei totalmente... Não foi só a depressão. Tinha momentos que eu pegava, ficava assim, ó. Meu Deus. Você é uma louca. Um demônio mesmo querendo me destruir. Te destruir mesmo. Me destruir. Mas nós temos um Deus que ele tem um propósito. E não tem depressão que Deus não cura. Não tem. O crente, ele passa pelos seus momentos depressivos, de ansiedade. Tem. Mas nós temos que crer que Deus ele tá no controle da situação. Ele cuida, queridos. E assim, falando... conversando, aproveitando esse gancho, porque tem muita pessoa que acha, depressão é espiritual. Não é só espiritual, não. Tem problemas físicos que precisam de cuidado, precisam de tratamento. Oi, Ziza, nossa futura psicóloga aí, ela pode falar sobre isso. Então, tem Lucineide, bem-vinda. Alô, Ivani, bem-vinda. Tá bombando hoje. Eu enxergo assim vagamente, porque... Minhas meninas lindas, amo vocês! Então,
vê que alguns sintomas de depressão, gente, não é brincadeira, pede ajuda, não tenta vencer sozinho, vai conversar com alguém idôneo. Se precisar ir num terapeuta, se precisar ir no psiquiatra, vá. Não tenha reservas contra isso. Se cuida. Na nossa igreja nós temos a nossa psicóloga. Glória a Deus. Márcia. Glória a Deus. E eu vou te falar, pensa que tem muita gente passando com ela. Muita gente. Olha, pra mim, na minha cabecinha, todo mundo tinha que passar, pelo menos uma vez. É verdade. Porque todo mundo tem umas coisinhas Que precisa se abrir. que precisa conversar. É. Às vezes a gente não conversa com ninguém. Verdade. Ah, não, eu converso com Deus. Amém. E Deus, ele E era um ouve. tabu antigamente, né? Não. Quem tinha depressão... Ainda que nem... é. Mas na sua época Na era época era bem pior, porque falava que ou tava demoniada ou que deu brecha. Não É. era, gente. Tanto que a primeira vez que foi pra eu ir num psiquiatra, eu falava, nossa, vocês estão querendo me tirar louca? É. Entendeu? Mas eu tinha sempre tive um relacionamento muito de pai com filha. Uhum. Deus sempre Glória foi meu a pai. Deus, Então, assim, glória a Deus. eu falava, Senhor, eu não quero ficar nessa situação. Me tira dessa situação. Eu quero te servir dessa forma, eu não quero. Mas Deus tinha um propósito. É isso que eu vejo. Ele permitiu que eu passasse por isso. Exatamente, porque tem coisas que quando a gente passa, a gente tem mais legalidade Pra falar para sobre o ministrar. E hoje eu falo, hoje eu entendo. Na época eu não entendia. Né? E questionava, lógico, a gente é ser O humano. que Paulo fala? Quando a gente passa pelas lutas, pelas disciplinas, pelas lutas, a gente não entende. Não entende, mas a gente depois vai a entender gente vai depois. entender. É. E aí passei por esse processo 3 anos e Deus me restaurou, né? Tive que tomar algumas medicações, não foram muitas porque eu não aceitava, né? Então eu fui mais na base de oração mesmo, eu tive pessoas assim da igreja. A igreja ela é muito importante, tem um papel fundamental. É. A palavra de Deus. Eu até falo, o dia que tem culto e eu não vou, nossa, parece que tá faltando, alguma coisa, né? Então, o desigrejado existe, gente. A igreja tem que estar na igreja. A gente é igreja, a gente tem que estar na igreja, porque recebeu o A alimento. comunhão, precisa da comunhão, gente. Não tem não como. tem como. Não tem. E aí eu comecei, né, melhorei tudo, só que meu casamento Infelizmente, né? se tava ruim, ficou pior. Uhum. E aí aquilo foi trazer muitas mágoas pro meu coração. Fiquei com o coração muito ferido. E eu orava muito, eu fazia campanhas, eu falava, Senhor, eu não casei para me separar. Uhum. Eu não era esse o propósito. Mas eu tinha uma discipuladora, que era a minha pastora Sandra, e a gente conversava muito. Ela era uma pessoa que foi muito minha amiga também nessa época. Por isso que eu falo, em todas as situações, Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. Prepara sim. E eu falava, eu mostrava todas as traições, tudo que ele fazia comigo e tal. E ela falava assim, diante da palavra de Deus, você tem essa liberdade. Tem príncipe também, o irmão Antônio, Edilson, sejam bem-vindos. E aí foram assim, mais ou menos uns 8 anos de traições, sofrendo traições. Até que chega um ponto que a mulher não aguenta mais. E a gente já não vivia mais como um casal. E aí em 2013, a Heloísa era bem pequenininha, eu fiz uma oração a Deus. Todos os anos, no final do ano, eu faço uma oração com propósito para o ano que vem. E eu ajoelhei, eu tinha ido viajar com a minha família, e foi um processo, uma viagem de muita humilhação. Ele me humilhou muito diante da minha família. Então, assim, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, o que eu vivi até 2013, 2014, não vivo mais. E determinei aquilo para minha vida. E Deus, ele honrou. Quando chegou em janeiro, eu tomei uma posição, porque tem momentos que você tem que orar. E tem momentos que você tem que agir. Se posicionar. Porque a palavra já me dava esse direito. Então, eu poderia tomar essa atitude. E aí, onde que eu fui, eu falei, não, eu não quero mais. Eu já tinha pedido o divórcio para ele não queria. Porque ele aceitava, ele achava que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa normal. Porque é conveniente. Jesus, né? Eu limpava, eu lavava. Porque durante todos esses 13 anos que nós ficamos casados, ele chegava na minha casa, estava tudo sempre organizadinho. Eu nunca deixei de lavar, passar e cozinhar. Como mulher, como esposa, eu continuei cumprindo o meu papel. Por quê? Eu não podia dar legalidade pro diabo. Eu me separei. Não, eu tô me separando por conta disso. E aí a gente entrou num divórcio litigioso que foi muito difícil. Nos separamos, nos divorciamos, eu fiquei com as 2 meninas pequenas e com o coração muito machucado. Machucado, porque tem palavras que vem ao nosso encontro, que é bem pior do que qualquer outra atitude. As agressões verbais são terríveis. Isso traz traz marcas, assim... Nesse mesmo período, eu tinha feito a bariátrica, né, por conta da obesidade. Porque algumas pessoas achavam que, tipo, ele fazia isso porque eu tava
Gordinho. E não é, gente. O homem quando nasce pra ser safado, ser vergonha, ele Não é. tem jeito, não. Não tem jeito, né? E aí eu fiz a bariátrica. Depois da bariátrica, ele falava assim pra mim, antes, eu sempre tive desejo de fazer. Ele falava assim, um dia que você fazer a bariátrica, eu te largo. Eu falei, então eu vou fazer. Porque se esse é o motivo, eu quero fazer pra ficar bem pra você. Né? E aí eu fiz a bariátrica, eu tava ainda casada com ele ainda. Foi um pouquinho antes. Só que aí desenvolveu uns tumores no meu útero. Né? Então, assim, você já fica com deficiência de vitaminas. Jesus, E por conta desse tumor me deu muitas hemorragias. E antes de eu descobrir que era um tumor no meu endométrio, eu fiquei menstruando com hemorragia durante 3 anos. Isso me causou uma anemia terrível. Meu Deus. Eu tinha que ir no hospital 3 vezes por semana para tomar medicação, que é o Noripurum, que é na veia. Eu tomei, é um bicho ruim. Ruim. E até hoje eu faço alguma reposição. E os médicos não descobriam. E era um sofrimento. Um sofrimento, gente, porque eu não tinha vontade de mais nada, meu cabelo começou a cair, eu fiquei muito feia, fiquei branca, amarela, fiquei muito... Não, gente, parecia uma carcaça humana. Jesus, a luta. Feia. A luta do A crente. luta. E os médicos não descobriam o que era. E eu fazia um exame, fazia outro exame e não achava. Até que eu falei, Jesus, eu preciso que o senhor entre nessa causa. Os médicos não estão achando, então é hora do senhor entrar na minha história. E aí eu fui fazer eu passei com uma GO, e ela mandou fazer um exame, e quando eu cheguei lá na sala dela, ela falou assim, nós vamos ter que fazer uma biópsia, porque a gente constatou que você tá com uma neoplastia. Gente, de verdade, eu não sabia nem o que era. Nem eu. Eu falei, o quê? Agora ela vai nos explicar, porque nem Falei, eu uma sabia. neoplastia? Eu falei, você tá com um câncer. Eu falei, aí eu entrei em desespero. Jesus. Eu falei, meu Deus, pra quem que eu vou ligar? Eu não posso falar pras minhas filhas pequenas, eu divorciada. Jesus. E agora com isso, eu vou morrer. O que eu pensei? As minhas filhas. Porque, né, a gente o pai, pensa ela sempre, não, com quem elas vão ficar, né? E aí eu liguei pra minha irmã, eu lembro que dentro do consultório, eu falei pra ela, eu falei assim, eu acabei de sair da sala da ginecologista, e ela falou que eu tô com uma neoplastia. Minha irmã falou, o que é? Eu falei assim, ela falou que é um tumor, que a gente precisa fazer uma biópsia. E para fazer a biópsia eu tinha que estar sangramento. Nossa, foi um terrível. Até que consegui, eu fiz alguns exames. Aí num dos exames eles pediram para fazer uma estereoscopia diagnóstica. Quando o médico viu que eu fui fazer essa estereoscopia, que é como se fosse uma biópsia, né? Ele falou assim, olha, do jeito que tá aqui, vamos tirar. Você não vai ter mais filho, né? Eu já era laqueada, eu fiz laqueadura quando a Heloísa nasceu. Eu já estava laqueada, eu já não pretendia ter mais filho. Aí eu falei, então vamos fazer cirurgia. Eu falei assim, vamos arrancar isso tudo? E aí eu fui para a sala de cirurgia, ele arrancou, fez uma limpeza, tirou toda a parte do meu endométrio e ali achou. Graças a Deus não era nada maligno, né? Glória a Deus. Mas assim, me causavam muito mal. Muito mal, exato. Né? Aí tô achando, tô começando a me recuperar. Aí eu fui fazer algumas reparadoras. E a anemia me dava, eu ficava com uns vícios, coisas de ansiedade, né? Aí eu comecei a fazer minhas reparadoras. Nisso eu conheci o Renato, que hoje é meu atual esposo. E tem muitas mulheres que acham que Deus não dá oportunidade, Ele dá a oportunidade de a gente refazer a nossa vida, né? Assim. E o Renato, ele era meu melhor amigo. Porque na época que eu me divorciei, as minhas amigas sumiram. As De verdade. coisas que acontecem, né? Por quê? Eu tinha feito bariátrica, eu tava magra. A autoestima já subindo. Né? Tava sarando já do problema do tumor que eu tinha. Eu acho que eu fui pensando, meu Deus, cadê minhas amigas? Não tinha. Porque as minhas amigas antigamente eram o quê? Eram as amigas casadas. Né? E a gente sempre teve o costume de falar, mulher casada anda com casada, solteira com solteira. Só que eu sempre tive ali o seu ambiente... ciclo de amizade. Eu entendo que é isso, viu, gente? Porque depois que eu fiquei viúva, diminuiu muito os convites para eu me sair. Sim. Porque sempre saía casais. E agora os casais não vai chamar a dondoca para sair com eles, né? Então diminui mesmo. E querendo ou não, a gente fica se sentindo. E a que eu sou a senhorinha, ela era bonitona, ela tava toda arrumada. Na época eu tava continua bonitona, lindona, tá? Mas agora já tô pra veinha, né? Não, mas... Aí eu conheci o Renato da minha igreja. 11 anos mais novo do que eu. Novinho. Aí a gente já fica com os preconceitos, né? Não. Aí...
meu amigo. Foi a única pessoa que ficou assim, que tipo, me ligava, me dava bom dia, todo dia, 8 horas da manhã, bom dia. Aí eu comecei a gostar da situação, porque dava 8h30, eu falava, meu Deus, ele não me deu bom dia. Cadê o meu bom dia? Cadê o meu bom dia? E assim, Tainá, deve ser tudo conhecida dela. Filha linda! Neide, Léa. A Lu é uma benção na minha vida, Tainá, minha filhona, mamãe te Sejam ama. todas bem-vindas. E aí, ele foi meu amigo. Meu amigo, meu parceiro, assim, de amizade, toda hora se preocupava comigo. Até hoje, ele até, nossa, ele se preocupa se eu ando daqui e ali de pé, né? Mas até então, não tinha nada de sentimento mulher e homem. Porque até eu não queria, eu tava machucada ainda. Eu sei. E aí eu comecei a entender algumas coisas, que Deus usa outras pessoas para curar a nossa alma, né? E ele ficava muito... A Heloísa era pequenininha, então ele me ajudava com a Heloísa. Ele vinha passar o sábado comigo na loja. Aí o pessoal começou a desconfiar que tinha alguma coisa que não estava bem. Mas as pessoas achavam que, como eu já tinha a minha vida empreendedora já ativa, achava que ele estava interessado em alguma... Eu falei, mal sabe, se ele vir, só vai ter problema. Pois é, deixa. E aí foi indo, até que, tipo, foi acendendo uma chama. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô gostando? Não. Não. Falei, não tô preparada, gente, não quero, eu quero servir só a Deus. Eu só pensava em ter o meu ministério de fazer as coisas pra Deus. Só que, nessa época eu saía pra ministrar em alguns lugares e eu não me sentia bem. Como falar que eu era divorciada. Existe um preconceito. Mesmo tendo todos os meus direitos da palavra, tem sim. E às na vezes... cama, bebê. E às vezes aconteciam algumas coisas que me chateavam. Até um pouco falta de respeito, que infelizmente acontecia. Eu achava que porque a gente era divorciada e tal... Podia te cantar, né? Exatamente. E recebi muitas gente. propostas, gente. Gente, eu ouvi de um crente que ele me chamando pra sair, assim, a gente pode ver, tomar um café. Daqui a pouco as conversas foi aumentando pro outro lado. E aí eu falei assim, não, isso não. Eu não. É porque eu quero te beijar, assim, mas eu não quero te beijar. Né? E, você é muito certinha, então ser mas ele falou certinha como se ser certinha fosse errado. Errado, Sabe? Então, hoje, mesmo dentro da igreja, tem uns lobos vestidos de cordeiro querendo... Uma vigia, irmã solteira aí, ó. Vigia, viu? Ora muito. Deus vai ter o melhor para os nossos sentimentos. Exatamente. Deus tem o melhor. Não é qualquer um, não. Eu costumo dizer uma frase da pastora Sara Shiva. Encalhada é quem casa mal. Porque casou errado e vai ter que chupar aquela manga. Se é princesa, você casa com um príncipe. Exatamente. Princesa tem que procurar príncipe. Agora, se você se aliar com um cachorro, meu filho, vai ficar casada com um cachorro, que foi o seu primeiro casamento que deu mal, muito sofrimento. Deu ruim. E sofre, gente, pelo amor de Deus. Quem é que casa pra sofrer? A gente casa pra ter um companheiro que cuida de você, parceiro, um parceiro, né? E aí eu falei, já tinha passado por um processo com tumor, de separação. Um monte de lutinha básica. Né, com as meninas pequenas. A amba. Aí eu queria fazer umas reparadoras. Né, porque a gente faz bariátrica, a gente tem o direito de fazer as reparadoras. A primeira que eu fui fazer foi da minha barriga. Né? Fazer a abdominoplastia e tal. Quem cuidou de mim? A mãe dele. Olha. Ele saiu do serviço dele. Para que eu pudesse fazer minha cirurgia, ele veio cuidar da loja para mim. Olha. E eu falei, gente, quem faz isso? Né? Eu falei, que amigo faz isso? Eu falei, tem alguma coisa que não tá certo. E aí foi o processo, eu fiquei 15 dias praticamente sem se movimentar, tá, mas realizei meu sonho. Aí Deus ajeitou um negocinho. Porque um homem 11 anos mais novo, eu falava, meu Deus do céu, não é pra mim. Né? E aí fui fazer a segunda cirurgia. Do seios, redução de seios. Quando fui fazer os exames, achou outro tumor no meu seios. Ai, meu pai. Aí meu mundo caiu, né? E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, agora que eu não quero ele. Porque eu só vou trazer problema pro homem. O homem desde que não, isso daí, vamos isolar. E aí, eu comecei a fazer alguns exames, eu na época eu tava com 35 anos, né? Não podia ainda, assim, não precisava fazer a mamografia. Mas no meu caso foi necessário. E aí eu tive que passar com o hematologista, passei com vários médicos e tal.
E aí eu fui indicada para cirurgia. Novamente, mais uma cirurgia. E quem veio cuidar? Renato, é meu esposo. Eu sou grata a Deus, assim, demais pela vida dele, porque pelo cuidado que eu não tive, né, no primeiro casamento. Ah, gente, Deus é lindão. Ele manda o melhor. Oi, pastora Silvana. Rosângela Teles, outro nome aqui é Dani, eu não tô vendo porque tem uma coisa aí na frente. Bem-vindo. Povo, quem eu não vi, bem-vindo, viu? Rosângela, a glória da segunda casa pra sua vida, hein? Aleluia. Viva aí o melhor de Deus pra sua vida, viu, tá vendo? amiga? O testemunho dela dá ânimo para outras. Eu sou viúva, quem não me conhece, eu sou viúva. Fui casada por 10 anos, mas o meu casamento era o casamento de princesa. Gente, pensa numa mulher mimada, estragada. Hoje é o que eu tô vivendo. Eu fui estragada. Tanto que agora aparecem uns paquera, eu fico assim. Gente, eu fiquei besta. Porque, tipo assim, o currículo tem que ser de Geraldo pra cima. Mano, eu não quero de Geraldo pra baixo. Até teve um dia que um bêbado me paquerou na rua. Ele não tava tão bêbado, mas tinha bebido um pouquinho. Ele, Deus falou que vai me mandar a mulher certa. Quem sabe não seja você a mulher certa. Eu disse, filho, não sou eu, não. Vai orando que Deus tenha certa pra você, mas não sou eu. Não. Porque a gente quer o melhor, né? E que nem, né? Que nem você sofreu a questão de ser humilhada. Eu, ao contrário, era mimada. Só elogios, era eu te amo, sabe? Os defeitos que ele tinha, a única coisa que em vida ele esqueceu de fazer foi me dar flores. Porque o meu sonho era receber café da manhã na cama. Um mês antes dele falecer, deu uns 5 minutos dele, ele me trouxe café da manhã na cama, sabe? De lembrar a data, que ele nunca lembrava a data comemorativa. 2 anos antes dele falecer, ele começou a lembrar das datas comemorativas. Então, assim, eu tive um casamento muito abençoado. Então, hoje, eu penso assim, eu não quero qualquer relacionamento. Se Deus tiver algo pra mim, né? Porque já tem uns profetas falando que me compararam com o Ruth. Porque a gente não pode ficar sozinha, a solidão é muito ruim. O Daniel tá lindo e maravilhoso. Ele vai casar. Ele vai arrumar uma namorada, 14 vai casar, anos, né? quase 1,70 m, um gato. Não é porque meu filho não, mas eu sei fazer filho bonito. E daqui a pouco ele vai. Ele falou que agora ele não tá pensando nisso, não. Porque eu fico cutucando, né? A solidão é muito ruim. A gente quer acostumar. Ele vai casar um dia. E é lógico, né? Eu não vou morar. Não tenho esse sonho de morar com o filho e nora, não. Né? Prove Deus. Deus sabe todas as coisas. E é lógico, né? A gente pensa num parceiro, alguém para caminhar junto. Então, mas tem que ser uma coisa assim muito de Deus. Meninas, pelo amor de Deus. Não é qualquer cara que chega falando pra você é linda, ai que sorriso lindo, Não. que você já caia na graça deles, não. Porque elogio é fácil fazer. E muitos deles, eles ficam ganhando com elogio, porque na verdade não é nem interesse em você. É o lobo, né? É interesse em te usar. Então, presta atenção. A Fabiana foi muito abençoada. Ela teve um príncipe Mas que eu vou cuidou contar dela. até eu chegar onde eu falei, eu vou assumir o relacionamento. Não foi assim do dia pra noite, Não, demorou. Demorou. Então, Demorou mas porque eu tinha presta medo. atenção. A gente, quem Porque eu falei, eu não machucada tem machucada, medo. gente, eu fui traída. Como é gato escaldado, tem medo de água fria. O pai né? delas falava assim, beijinho no ombro, se eu te largar, quem vai te querer? Eu ouvia palavras que me ofenderam muito. Aí tem algumas pessoas que são mais íntimas, que eu conto isso mais na intimidade, que não suportar o que eu passei. Exatamente. Então, assim, eu não queria viver. Eu falei, poxa vida, ainda mais Meu amor, quiser um suquinho, comer uma coisa. A Heloísa tá aqui só de plateia. Então, assim, eu E o Sam aqui cavucando minha parede. Eu vou catar esse meu cachorrinho. Deus, é verdade. Ele quer fugir pra casa vizinha, ele tá cavucando. Tem alguém lá. Então, assim, assim, o processo até falar assim, meu Deus, realmente isso... É isso? É isso, né? Porque Quanto tempo, mais ou menos? Há uns 3 anos. Gente, 3 anos. Porque ela enrola. Geralmente o homem enrola a mulher. E eu fiz alguns propósitos. A Fabiana que enrolou. Verdade. Porque Camila, minha sobrinha, hoje vai pregar. Deus abençoe, te use. Viu? As borboletas no estômago sempre tem, né? Tem.
Porque, ó, pregadora, Demais. a responsabilidade Muito grande. sempre tem. É muito Mas grande. vai na fé porque o Senhor vai te usar, viu, Camila? Então, assim, tinha todo esse processo que eu tinha passado anteriormente. Eu estava com um processo de enfermidade. Quando ele me conheceu, eu estava passando muita luta. Eu tive que dividir alguns bens com o meu antigo o pai das meninas, divórcio, teve as percas financeiras. E ele passou todo esse processo comigo, né? E eu falava, não, acho que isso aí é coisa da nossa cabeça. Acho que, enfim, ele me trazendo bem, sabe? Comprando perfumes caros. E, Ó, príncipes, cozinhando pra mim. pega aula com ele, príncipe, pra você saber como tratar. Até hoje, ele me leva comida na Ai, cama. gente, é Às muito vezes eu fofo, tô, né? da meia-noite assim, ai, tô com uma fome. Ele fala, o que você quer? Ele levanta, O gente. Daniel, ele, por conta do meu estado de saúde, que eu tô com uma anemia muito forte, eu já estou bem melhor, gente. Mas tem dias que o corpo parece que não vai. E ontem eu tava com frio, eu sinto mais frio que todo mundo, porque a anemia traz esse frio. né? É um frio, gente, eu já não gosto de inverno, né? E com essa anemia ficou pior. Aí ontem eu fiz uma carninha e tal, aí eu, mãe, a carne tá pronta. Eu, ai, amor, deixa aí, depois a mãe pega. Ele fez o pratinho e trouxe aqui pra mim. Eu tô criando um príncipe. É um príncipe. Não tô fazendo propaganda não, mas mas é verdade. Eu criando um príncipe. Criando um príncipe. Porque a gente é sensível. Por mais que a gente, que nem assim... Porque aquela cultura de você faz prato pra marido, põe chinelo pra marido. Eu faço, eu vou te falar, eu ainda faço. Mas isso é uma coisa... Uma troca. É uma troca. É uma troca. Não é você faz por obrigação, não. É uma troca. Você é tão bem servida. Eu cuido de você e você cuida de mim. Não é assim? Exatamente. Uma das coisas que eu era apaixonada pelo Geraldo é que uma vez eu fui conversar com ele, bebe à vontade, tem suquinho, tem a bisneguinha. Tem copinho lá, se quiser pegar outro copinho. Ela tá toda timidinha ali. Ai, dá licença. Eu sou diet, só Deus sabe. Eu também. Me manda, ai gente, hambúrguer ali do Olivares. Pronto, me acabo. Aí quando a gente foi começar a namorar, né, eu toda preocupada, né, eu falei assim, olha, eu não, né, na época que a gente casou, assim, olha, eu não sou mais virgem. Eu ia falar isso pra ele, ele não deixou eu falar. Eu falei assim, olha, eu preciso conversar algo com você. Ele falou assim, olha, eu não me importo com o seu passado. Me importa o que a gente vai viver daqui pra frente. Gente, eu me apaixonei mais por ele ainda, porque quem muito é perdoado, muito ama. Então, o tratamento que a pessoa dá a você faz retribuindo por amor. Sim. Não é uma obrigação. Não é uma submissão por obrigação. Você casa, na realidade, pra fazer uma pessoa feliz e a pessoa casa pra você feliz. Exatamente. Eu penso é o foco. É esse foco. Quem fala isso é o pastor da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão. Ele fala isso, ó. Você vai fazer ele feliz e ele vai fazer você feliz. Não é esse negócio de casar pra eu feliz. Não, minha filha. Primeiro que, olha, casamento é uma bênção, né? E aí... 3 anos enrolando. Fiz a cirurgia da mama, foi tirado todo o processo de tumor. E foi assim, cuidado dele comigo, assim, tipo, de retorno médico. Aí eu tinha que fazer mamografia a cada 6 meses. Aí eu falava, gente, eu detesto médico, eu já tava tão cansada. Ficar cobrando andando pela casa. As meninas me cuidavam de mim. Gente, eu tava tão cansada. As meninas viraram enfermeira. Eu falei, eu não vou fazer mais isso. Eu fico com dó do Daniel, às vezes eu falo assim, ai, tem hora que eu acho que eu encho o saco desse menino. Foi um processo bem, bem difícil, gente. Sabe, eu tive que parar novamente o ministério, eu tive que parar os meus sonhos, os meus projetos que eu tinha, porque você fica debilitada, cheio de ponto, enfim. E aí, vendo todo esse cuidado dele, eu chegava, a comida estava pronta, né? Ele morava ali no bancário, ali no Sinai, então ele vinha a pé às vezes, não tinha esse negócio de Uber, assim, né? Essas facilidades. Aí eu falava, nossa, o cara fica esperando eu voltar do hospital com as minhas filhas, tipo assim, e chego, tem janta pronta. Eu falei, isso não existe. Aí eu fui conversar com a minha pastora, né? Aí a pastora, o que tá rolando aí? Aí eu falei, ai, pastora, eu não sei, mas eu acho que, não sei, mas ele é muito novo. Aí a pastora falou, ai, mas né, se Deus tá preparando, que não sei o quê. Né? Aí, eu falei, aí a gente conversando e tal. Falei, Deus tem sempre o melhor, gente. Aí chegou o momento de assumir. Ele foi e postou uma foto nossa.
Ui. Aí pronto, aí todo mundo começou a comentar. Ai. Aí os meus pastores começaram, me chamou, né? E eu falava, Senhor, eu preciso, por conta, e aí eu comecei a entender, porque eu saía para ministrar e eu sofria esse tipo de assédio, e Deus começou a entender que ele colocaria uma pessoa ao meu lado justamente para me proteger, Exato. porque é como se fosse uma proteção. Mas Você não fica tão volúvel, né? uma vez o Geraldo ele teve uma explicação disso num encontro de homens, e isso vale para vocês, homens. Que o marido ele deve sempre orar pela esposa e cobrir ela de oração. Porque no mundo espiritual, a mulher, quando ela tem a cobertura do marido, a oração do marido, ela é coberta por um véu. E os demônios não podem atacá-la com tentações. Então, e eu falo que maridos, mudou muito. orem. Cubram suas esposas. Eu lembro que o Geraldo fez uma oração de cobertura super. Eu chorava, gente, eu amava essas coisas. Porque assim, eu precisava que o meu ministério Esse continuasse. cuidado, exatamente. Isso aqui Deus tinha cuidando essa- de tudo. Deus cuidando de Eu falava, tudo. meu Deus do céu, mas Aleluia. eu tô me sentindo sozinha, É. né? Eu tô me sentindo por mais que no mundo físico eu tinha minha autonomia, mas no mundo espiritual eu tinha uma Não, a gente fragilidade, precisa né? também. Isso. E aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos orar e eu vou pedir um sinal pra Deus. E qual foi o sinal? Se for de Deus, ele não vai tocar em mim até a gente casar. Esse era o sinal, porque mesmo eu sendo divorciada, a gente é santa. Nosso corpo é Espírito Santo. A gente é certinha. Tem que fazer cumprir Aleluia. a gente É tinha isso aí, queridos. Então, assim, ele tinha que me respeitar, não tocando em mim, né? E aí, o dia que os meus pastores foram orar, a minha pastora, na época, falou assim, Renato, você sabe que ela é do altar. E por ela ser do altar, mesmo ela sendo uma mulher que já foi divorciada, você não pode tocar nela. E foi exatamente o que eu tinha falado com Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Ai, gente. Então, Ai, gente, eu me arrepiei. Ai, que lindo. Gente, eu vou te falar. E assim, eu contava pras pessoas que, tipo, Oi, Ana Paula, já cumprimentei. Ai, então, gente, depois a gente vai ler todos os comentários, tá? Porque agora eu não consigo ler. E tipo assim, eu falava para as pessoas que, tipo assim, a gente tava namorando e tal, e as pessoas não acreditavam. Às vezes tinha pessoas até que falavam coisa que, sabe, desagradável. Eu falava, não importa, o que importa é eu e Deus. É. A Entendeu? minha sobrinha, ela foi no médico. Ela tem agora 25 anos. Ela tava com 22 na época. E aí a médica falou assim, precisa marcar um ultrassom intravaginal. Ela, mas virgem pode usar? A médica, tipo assim, virou 22 anos? Não. Virgem? Mas você é virgem? Ela, sou. Porque pra minha sobrinha é normal, porque ela fez ela e Deus. esse pacto com Deus, entendeu? Então, o mundo aí fora, gente, né? Eles não acreditam, porque Não acredita. hoje em dia tá muito... as mulheres estão... essa noite, eu antes de levantar da cama, fui ver algumas coisas na rede social e eu vi um caso de um Uber. Ele postou que ele sofreu assédio. Ele estava pegando 4 meninas de uma adega aqui na Zona Leste. E essas 4 mulheres assediaram ele. E aí mostrou toda a conversa. As mulheres se oferecendo. Tipo, gente, a gente é mulher. Se valoriza. Se valoriza. Sabe, se jogando, o cara, não, eu sou cristão. Não, eu tenho minha família, a foto da minha família aqui. Se eu soubesse que vocês iam fazer isso. E toda a conversa, né? Então, assim, as mulheres hoje em dia... tanto faz como tanto fez, né? Mas existe ainda as remanescentes que se guardam. Gente, se valoriza. Bênção guardar. Agora em julho eu vou ministrar o culto de princesas lá na cidade que a minha irmã mora, lá em Morro Agudo, lá na igreja Ousado Amor. E nós vamos falar sobre isso, dessa questão da bênção de se preservar para o casamento. Gente, é bênção para a sua vida. Tá? O mundo aí fala, me entregar pro amor. Gente, isso é uma mentira do inferno querendo te roubar. Então, tanto para as meninas que são virgem, ou para quem, no caso seu, divorciada, viúva, ou solteirona, viva uma vida de santidade perante o Senhor. É complicado? É difícil? Né? Nossa, imagina eu que já sabia da coisa.
Minha filha, Na verdade, eu fiquei. a gente tem que se Na controlar época do meu casamento, por conta das traições, a gente ficou muitos anos sem ter. muito tempo. Depois que que a Heloísa nasceu, eu não tive mais relação com o meu ex-marido. Então, é um Entendeu? tempinho, Então, assim, né? humanamente falando, Eu fiz 7 anos. desesperada, mas. Fez 7 anos que o G faleceu. Gente, eu não sei nem paquerar mais. Entendeu? E Mas aí, é sério. E. o Renato aceitou. Glória a Deus. Aceitou isso, assim. Ele nem. Ai, Tipo que assim, fofo. ele foi. Ele foi príncipe. Foi príncipe. E aí foram acontecendo as situações e tal. E aí que a gente resolveu casar. Falei, então agora eu vou casar. Aí então a gente tem de casado 3 anos. Ai, que fofo. Aí Deus nos deu o apartamento que a gente mora hoje. Minhas filhas comigo, não largo por nada nessa vida. E ele continua com o mesmo cuidado. Às vezes eu quero matar ele, né? Ai, gente. Ele é meio George das florestas, né? Mas assim, ele é uma pessoa que cuida. E uma das outras coisas que eu também coloquei em pauta é sobre o meu ministério. Porque não necessariamente o meu ministério tem que influenciar a vida dele. Né? Deus tem uma chamada para ele e tem uma chamada para mim. O que não pode eu impedir a chamada dele na vida dele, nem ele impedir a chamada de Deus na minha vida. Então, eu sempre falava para Deus, que se for para ter, que ele venha ser um apoiador do meu ministério. Né? Então, hoje eu tô lá no Ministério da Renovo, pastor Everton Manuel. A gente saiu do ministério onde nós estávamos por conta da distância e tal. E eu comecei a frequentar muitos cultos assembleantes pentecostais. E eu vou te falar, me apaixonei. Amo o meu antigo ministério. Aprendi muito. Questão de liderança, questão de doutrinas, de comportamento dentro da igreja, de educação espiritual. Porque nós somos crentes, temos que ser educados, temos que respeitar, temos que Com saber certeza. entrar, sair. Com Então eu certeza. aprendi, eu cresci nesse ambiente, né? Não é de qualquer forma, até reverência à casa de Deus, né? Respeito com os horários. Então eu aprendi muito no meu antigo ministério. Só que quando eu estava procurando uma igreja para estar, uma Assembleia de Deus, uma outra igreja, eu comecei a frequentar, eu ouvi muita coisa que me entristeceu, né? De coisas que não condiziam com a palavra de Deus, né? E eu falava, Senhor, eu preciso achar um ambiente, porque eu não queria estar fora da igreja, né? Eu estava bem com Deus, estava, mas eu não tinha um ministério para estar ali alicerçando a minha vida. Até que aí eu comecei, através de live, a assistir os cultos da igreja. Eu falei, nossa, essa igreja não tô gostando. Tem palavra, é uma igreja de palavra, tem louvor. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou lá visitar. Quando eu marquei para ir visitar, eles mudaram de endereço e eu não achava o endereço. Beleza. Aí passou um tempo, achei onde era o endereço, falei, agora eu vou visitar. Visitei, me apaixonei. Gente, que glória tem nessa igreja. Falei, mas eu falei pro Renato, falei, eu não quero mais fazer nada na igreja. Eu ficava pensando, né, se eu queria casar e eu não queria que ninguém pedisse o meu ministério, mas naquele momento eu não queria mais. Porque eu tava machucada. Vai entender o Ser ser humano. humaninho. Kelly, bem-vinda. E aí... Nainá. Mainá, oi Mainá. Mainá é uma bênção na minha vida, minha intercessora. Estamos com um projeto dentro, que eu vou começar a falar agora, dentro do Círculo de Oração. Aleluia. E ela é uma das minhas parceiras da Bem-vinda, assistência princesa. social da igreja ali, Aleluia. né? E aí, fui no culto, fui em 2 cultos. Fui em 2 cultos. E ali eu falei, Senhor, eu só quero um lugarzinho para chegar, te adorar e ouvir uma palavra e sair fora. Aí veio... Vai. E aí veio o quê? A pandemia. Ai. Veio a pandemia. Aí os cultos... Não, só que antes disso, antes de vir a pandemia, eu fui em 2 cultos. Aí o pastor Marcos Campos, daqui da Daqui da Avenida, Assembleia. Eu fui sábado. foi pregar lá. E eu estava lá. Estava lá dando glória, pá. E ele assembleando também, né? E pregando, aí terminou o culto, fui cumprimentar ele, porque a gente cresceu junto, vizinho junto. E cumprimentei ele aqui, você está congregando? Eu falei, eu tô conhecendo o ministério e tal, mas... né? E aí teve um chá. A minha pastora Stephanie, ela é uma bênção, ela cuida da parte de chá de mulheres. Inclusive o nosso chá dia 30 de julho. Todos os convites já estão. Oh, glória a Deus. Ela faz um chá maravilhoso. Pensa numa potência para organizar esse tipo de eventos. E aí eu fui foi uma missionária pregar e ela dizia assim, foi algo assim sobrenatural.
Foi um culto de menino. Eu não tinha amizade com ninguém, ninguém conhecia, ninguém sabia da minha vida, do que eu tinha feito, do meu trabalho aqui na comunidade, nada. E ela falou assim, você tá... tem pessoas que estão aqui, só estão espiando a terra. Que estão dizendo, não quero fazer nada, você já tá aqui vindo, só quero um lugarzinho para cultuar. Mas Deus fala, começa a entrar, para de espiar a terra. E você não vai precisar se apresentar, você não vai precisar falar quem você é. Mas falou tão assim, escruchado. Eu falo, gente, o Espírito Santo, ele é fofoqueiro. Fofoqueiro. Ele contou a fofoca. E usou ainda os fofoqueiros do ministério. Dá até medinho. Quando o profeta vem andando pro seu lado, eu lá vem. Aí ele falou assim, você não precisa se apresentar. O próprio Espírito Santo vai contar quem é você. Ele vai. Eu falei, eu não acredito, Jesus. Eu já fiz. Não fala, eu não quero nada, eu só quero vir aqui. Eu não quero ministério, eu não quero mais nada, eu tô cansada. Eu já muita luta. Eu tomava. A gente começa a trabalhar, parece que vem mais luta ainda, já não chega as lutas do nosso dia a dia. Minha filha, não tem conversa. Aí o pastor Marcos foi lá. Tá. Passou uns dias, daqui a pouco o meu pastor Everton, é uma igreja muito de palavra lá, manda mensagem, um áudio pra mim. E eu não tinha entregado carta, que eu estava ficando lá e tal. Aí ele falou assim, me chamou e falou assim, gravou um áudio e eu não escutei. Será que você pode vir ministrar aqui na terça-feira? Aí eu falei, não é pra mim. Eu acho que ele mandou pra pessoa errada. E não respondi. Falei, porque ele não me conhece, mas tá me chamando pra pregar lá. Priscila, lá de Morragudo, em julho eu tô aí. Glória a Deus. E eu falei, ele não me conhece? Ué, como que ele me chamou pra pregar? Ele ficou doido? Falei, não vou responder, acho que ele mandou o áudio errado, porque... Alô, dá pra você responder? Eu falei, é comigo mesmo? É. Falei, dá pra você ministrar na terça-feira? Eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, tá bom, pastor, eu vou, né? Aí fui ministrar. Ministrei e tal. Aí eu falei, meu Deus, aí a pastora falou assim, a partir de agora, eu quero que você fique sentado ao meu lado no altar. Eu falei, oxe, ficou doido essa mulher. Falei, meu Deus. Aí chegou o primeiro culto, não fui pro altar. Aí ela ia lá, me pegava, ela falou, já falei que eu quero que você fique do meu lado. Você lembra, né? Eu falei, meu Deus, mas eu nessa igreja? Não, Jesus amado. E aí eu fui lembrando e tal. Aí veio a pandemia, né? Aí passou todo aquele processo e a gente continuou com as lives e tal. E eu cada dia me apaixonando mais pra igreja. Aí um dia um pastor me contou. Ele foi na minha casa e falou assim, sabe quem te apresentou? Quem falou de você? Marcos Campos. Fofoqueira! Deus dos fofoqueiros do bem. Viu? E assim... Ele tá falando de fofoca do bem, bem, tá? gente. Só um modo de falar. Esse povo que fica contando. Olha, você ficou sabendo que a fulana largou o ciclano? As cobras vai cair. Eu tô falando que é pra Essa você orar. Isso é cobra. Isso aí é fofoca do inferno. Aí tá falando... Porque o Marcos, ele não me conhecia só dentro da igreja, como ministério. Porque já foram... Mas, amigo, então ele conhecia o meu caráter como pessoa glória a Deus. e como serva de Deus. Glória porque a isso que é Deus. Independente de onde a gente vai, as pessoas têm que conhecer Como fora e dentro. Como é que nós somos conhecidos aí fora, Aí né? fora, que eu acho que é o mais importante. Exato. Porque crente dentro da igreja todo mundo é, e lá fora. Crente na igreja é tudo benção. E aí foi onde o pastor já me laçou. glória E a aí eu falei, vou Deus. entregar minha carta e é aqui que eu vou Glória a ficar. Deus. Então o ministério vai fazer 3 anos. É E- novinho. Novinho. E os meus pastores, meu pastor tem 25 anos. Oh, meu Deus, criança. Minha pastora, Mas glória a 26, Deus, Deus usa as crianças. E o homem Pastor, o com bichinho é todo ousado. respeito. O bichinho é ousado. Gente, quem tiver aí fala, nosso pastor Everton é uma bênção. Né? Esse morre da risada com ele, ele é um Glória a pastor Deus. muito abençoado. Glória a Deus. E aí... Mas aí eu fiquei lá só pra ajudar. Tá lá, né? Com eles lá. Tive algumas oportunidades e tal. E aí quando foi ano passado, mais ou menos no mês de julho pra agosto, eles foram fazer uma visita em casa. E eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Esse negócio de visita em casa não dá certo, não. E aí, na realidade, me convidaram, né? Meio Eles que te convocar. colocaram pra estar liderando um círculo de oração lá da igreja, né? E eu confesso que eu não queria. Eu não queria liderança mais. Porque às vezes a gente cansa, né? Eu canso físico, a mente, dá muito trabalho. A responsabilidade, né? E por ser um ministério novo, então, assim, tem que criar-se toda uma estrutura de um ministério. Então, é um trabalho de formiguinha. E eu falei, meu Deus, não vou conseguir. Aí,
Ela falou, mas você precisa me ajudar. Falei, tá bom, vamos obedecer, né? E aí É eu melhor peguei- obedecer sempre. Sempre. E aí eu comecei o trabalho. Eu falei, Jesus, mas então vai me dando o direcionamento, porque o que o Senhor quer que eu faça dentro desse trabalho? E o Senhor falou assim, vou te usar para curar outras mulheres. Aleluia. Né? Aleluia. E sempre foi meu sonho, por todo Aleluia. o trajeto Toda que eu passei, bagagem. toda a bagagem que eu tinha Aham. passado. Eu contei só uma fase, é muita coisa, né? A gente vai ficar aqui o dia e a noite. Mas as meninas, elas conhecem bastante do meu testemunho, nos cultos de mulheres, eu conto muito, eu abro mais o espaço. E então eu falei, e começamos a trabalhar, né? E hoje a gente estamos com em torno de 30 mulheres. Glória a né? Deus, é um grupo. Já estamos fazendo nosso culto, inclusive nosso culto agora é dia 25 de junho, vocês estão convidadas 25 lá. de junho, vou tentar ir. E nós estamos com um propósito esse mês, Mulheres de Joelho, Família em Pé. Aleluia. Então, Ai, é o propósito de tema das oração. Déboras, é muito bom. Com o propósito de orar pelas famílias, né? E dentro desse grupo de mulheres, eu tenho vários projetos. Nós temos o projeto Belle, que é um devocional de mulheres, né? Que a gente tem até o Instagram lá, quem quiser conhecer, @Belle Renovo, que todos os dias são postados devocionais para mulheres, né? A minha pastora, que ela tá cuidando dessa parte, mulheres improváveis, mas escolhidas. Aleluia. Eu era uma improvável, né? Aleluia. Mas fui escolhida. Glória a Deus. Porque se a gente for olhar para a capacidade humana, a gente não tem. Não tem, a gente Gente, não sabe falar. Deus vê em nós coisas que a gente para assim, Deus, onde você está enxergando esse potencial Exatamente. todo? Mas Ele enxerga. A Márcia, que é a psicóloga da igreja, a gente conversa muito, ela fala, Fabi, sabe, se você conhecesse o potencial, aquilo que Deus tem para fazer, eu falo, mas eu não consigo enxergar isso. Tem hora que você não consegue enxergar. Não vê, né? Mas aí depois, quando a gente passamos por um processo, a gente conversamos com algumas mulheres, tratamos algumas mulheres e falamos, agora eu entendi. Entendi. Então Por vale a quê, pena. né? Vale a Vale. pena. Gente, sempre vale. Vale a sempre vale. Então, dentro disso, nós temos isso. Temos a IBM de mulheres, que é a Escola Bíblica de Mulheres, uma vez um mês sim, um mês não. Ó, que Né? bênção. Todo mês nós temos o culto dirigido pelas irmãs. Então, irmãs que estavam desativadas, irmãs que com seus ministérios parados. Esse foi o intuito, que essas mulheres voltassem a trabalhar, mulheres que estavam machucadas, começassem a ser curadas para voltar a trabalhar para o Senhor. Aleluia. Né? Então nós temos esse projeto e agora eu já coloquei um novo projeto, inclusive está em uma semana mais ou menos que Deus já tinha colocado no coração e eu chamei essas duas pessoas para estar nos ajudando, que é a assistência social, Aleluia. né? Para cuidar de famílias precisa, gente. Precisa. Hoje em dia a gente sabe. E Deus é tão A lindo. igreja, uma das coisas que a igreja primitiva tinha era o cuidado com os necessitados. Órfão, viúvas. Gente, que abençoa a vida de uma gente. viúva. Eu vou Deus contar traz para honra. vocês. Glória a Deus, assim, o Senhor tem mandado socorro, né? Da onde, né, menos se espera, o socorro vem. E uma das coisas que a palavra fala é que Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Então sempre tem alguém necessitado e precisando de socorro. Sim. E o papel da igreja é cuidar. socorrer. E a palavra diz que a igreja primitiva não tinha entre eles necessitados, ou seja, porque a igreja mesmo cuidava dos seus. Então é muito importante. E você chegar e falar assim, vai em paz, eu vou orar por você, e mandar ele sem um socorro, sem uma sacolinha, gente, isso não é dá. de Deus não, a Bíblia mesmo fala. Você vê o seu irmão passando necessidade e não acudir, isso é pecado. Então é uma responsabilidade muito E assim, grande. e a gente veio eu vim de uma infância muito difícil, né? A gente sabe, né? É muito difícil. Então, assim, eu falo, a Heloísa e minha mãe, a gente tem um pouco desse temperamento. Eu detesto ver uma criança vindo pedir, gente, quero acabar com o meu dia, uma criança vir pedir uma... Se eu tivesse de verdade, gente, condições financeiras, nossa, gente, eu ia ter muitos projetos na minha vida. Eu nunca me preocupei com ser rica, ter carro lindo, não, isso não é minha preocupação, sabe por quê? Deus tá vindo, Jesus tá voltando, isso aqui vai ficar. Vai ficar. O que eu quero é fazer as obras que Jesus fazia. E outra, gente,
é tão gratificante você abençoar uma pessoa, que a palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. E é mesmo, é gratificante você socorrer. Ah, Elisângela, bem-vinda. Eu vim ainda há pouco a Gra, também lá de Morro Agudo. Aí as meninas de Morro Agudo, tá chegando. E é gratificante abençoar. Gente, eu já dividi pacote de arroz com uma pessoa. Eu tenho um pacote, eu dividi com ela. E nunca vai faltar. E não Parece que falta, não multiplica. falta, não falta. Aqui em casa a gente tem a sacola, tá até ali no cantinho, a sacola do desapego. Tem uma roupa que você não tá usando mais, põe lá. Daqui a pouco a gente manda. Ou manda pra morador de rua, ou manda quando é uma roupa mais bonitinha. A gente eu fiz manda um pra projeto brechó. durante 5 anos, morador de rua. Então, e manda. Gente, na mesma proporção que vai, daqui a Volta. pouco chega alguém com um pacotinho de presente, roupa usada, que eu não tenho frescura, não, eu recebo, né? E meu filho mesmo, o tênis dele, ele tava com um tênis só, o tênis estourou. Meu irmão chegou aqui com 2 pares. Então, assim, na mesma proporção que você abençoa, você é abençoado. Exatamente. Então, e ensinar a igreja isso, Ensinar, né? exatamente. Fabiana? Como o nosso ministério é um ministério novo, Tá e hoje, tudo sendo... E o engraçado é que eu entendo que Deus ele me colocou dentro das igrejas, porque sempre eu comecei com igreja e com ministérios novos. Então, para ajudar nessa estruturação, né? E meu pastor, ele dá esse... Pronto. Desculpa, gente, alguém tentou ligar. Então, parou. assim, o pastor ele dá essa liberdade pra gente trabalhar. Então, a gente criou esse projeto, que é o assistência social. Dentro desse projeto, existem outros projetos. Primeiramente, essa parte de alimento. E Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que a Mainá, que ela estava até aqui agora, já conseguiu um patrocinador. Ai, que bênção. Então, a gente vai começar a fazer uma bênção. ficha de cadastro. Valéria Bernardes, bem-vinda. Elisângela Damasceno. Eita, porra. A pastora Silvana. Pastora Silvana vai ser uma entrevistada também. Provavelmente final de julho, a gente ainda tá vendo. A Rô é minha amiga do tempo de Batista de 20 e tantos anos atrás. Bem-vinda, viu, princesa? Louvado seja o nome de Deus. Vai. E aí, a gente vai começar a fazer o cadastro. Não vai parar, gente. Gente, pera aí. Não, esse aqui não é gente de fora. Isso é. Gente, Os robôs. Os robôs que você ficam ligando. atende, a ligação cai. Acontece Já? com você também? Eu tal dos É robôs. muito, mas Muito é chato, muito. é o dia inteiro, é o dia inteiro. Aí eu não atendo, aí tem, eu devo perder até ligação importante porque Por eu causa fico disso, ninguém aguenta. birrada. É verdade, bem isso. E aí a gente, né, então a gente quer primeiro ver as famílias da igreja que estão precisando. Porque primeiro os domésticos da fé. É. A Bíblia ensina tudo bonitinho. Então, assim, a parte de alimento, a parte de agasalhos, às vezes de remédio, às vezes Gente, de um esse dinheiro. frio que tá fazendo. Entendeu? pelo Então, amor às de vezes, a Deus. pessoa não tem pra onde Não socorrer. tem, Quem tem que não tem. socorrer? A assistência social da igreja. Exatamente. Tá? Então, assim, e aí a gente vai depois abrir pra comunidade. E... Até, Fabiana, assim, eu penso, ainda tenho desejo de fazer mais uma faculdade. E aí, às vezes, eu fico entre psicologia, porque eu, né, tenho esse chamado nessa questão de terapeuta, de cuidar, né? Até o Daniel, quando era pequeno, falava que eu era médica de alma. Exato. Ou assistência social, Pra cuidar dessa para área. cuidar dessa área. gosto muito. Eu tenho orado ao Senhor para o Senhor me direcionar aonde. Ainda não é para agora, mas eu estou orando ao Senhor sobre em qual faculdade o Senhor... Ai, você vai fazer faculdade, 55 anos. Eu tenho uma amiga que ela até chama Miriam também, ela se formou, ela foi fazer faculdade com 55 anos, ela se formou, trabalhou na área e hoje é aposentada. Então, não tem nunca é tempo tarde. não é tarde não, bora. Se o Senhor tem um chamado para você, bora fazer. E aí dentro desse tudo isso, né, está voltado ao grupo de mulheres da igreja. Dentro desse As mulheradas trabalham. vai ter que trabalhar. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, claro que eu fico doida. Não, vai ser bênção.
Mas Já assim, são é. coisas que Deus vai me dando na madrugada. Eu falo assim, meu Deus vai colocando no meu coração. Porque quando eu fui assumir, eu falei, Senhor, que venha a ser direcionado pro Senhor. Então, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Uhum. E o Senhor vai colocando, e eu vou escrevendo, eu vou colocando, fazendo todo aquele... Parece às vezes um sonho, né? Ai, meu Deus, é muita coisa. Não, os Tipo assim, eu projetos, não vou gente. conseguir, Jesus. Deus vai dando as letras, que ele dá as letras, dá as medidas, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Aí você fica assim, Senhor, mas será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que... Dá. Né? Se ele tá te chamando, ele sabe que você dá conta. E aí eu quero... Tem até uma das meninas que tá no grupo que ela falou assim, olha, graças a Deus pelo grupo, porque depois que eu vim pelo grupo, eu mudei, eu sou outra pessoa, eu sou feliz agora, né? Glória a Deus. Então isso é em tudo, que você às vezes começa a dar atividade pra elas, né? E fora essa parte da... E é bom ser útil. Nossa! Gente, fazer as coisas pro reino é a melhor coisa. Mulheres que não cantavam, tem pessoas... Luzia Celeste, a gente foi do mesmo ministério também. Bem-vinda, princesa. Então, assim, mulheres que não faziam nada na igreja, hoje estão fazendo. Glória a Deus. Entendeu? Mulheres que nunca... Gente, tem o que fazer. Igreja muita. tem o que fazer. Tem. Você só fica no banco se você quiser. Wendy, bem-vinda, Wendy. Eu te sigo, hein? Eu te sigo lá no TikTok. Oh. Tem uma voz linda essa menina. Angie Guarnieri? É. Ela congregamos junto. Bênção, tem uma linda, voz maravilhosa. linda. Eu sigo ela no TikTok e tem alguma outra rede Canta que eu demais. sigo. Tem Voz uma linda, música, tem uma maravilhosa. música que ela cantava lá na igreja, que toda vez que toca a gente lembra dela. De amor. Carta de amor. Ah, é. Ó, Lindinha, linda. gente. Levita, serva do Senhor. É. E... O que a gente tá falando? Do projeto. Do projeto. Dentro o desse- Senhor, ele vai dando as diretrizes. É que nem a arca, né? Deus Sim. deu as medidas. Deus, ele é certinho, gente. E outra coisa, quando Deus manda, quando Deus te dá uma direção, ele se responsabiliza também. Envia o o que suprimento. precisar para Ele aquilo, ele É. manda. Aí, é um sonho meu antigo, né? Porque aí vai envolver um pouco a confeitaria, né? Que eu amo. Ai, gente, os bolos que essa mulher posta, pensa. Eu sou apaixonada pela... Hoje, até isso aconteceu na minha vida por conta do Renato. Ah, é. Porque o Renato saiu do emprego dele, começou a cuidar da loja e eu pude realizar meu sonho da confeitaria. Olha. Hoje, 90% do meu trabalho é da confeitaria. Porque, assim, eu posso trabalhar cuidando da minha casa, cuidando das coisas do meu marido, cuidando das minhas filhas. Olha. E posso fazer a obra do Senhor, porque eu tenho o meu tempo. É o seu tempo. Eu vou, hoje, antes de vir pra cá, eu já sei bolo, já fiz recheio. Aí chegar em casa, eu vou rechear pra entregar amanhã cedo. Então, assim, eu consigo adaptar tudo, porque eu não queria nada que impedisse de eu fazer a obra do Senhor. Glória né? a Deus, né? E por conta do meu marido, eu consigo hoje, né? Então, eu falei, e tudo que eu sei hoje, na parte de... Quem não me segue lá, @Casadoce Fabi Campos no Instagram, vai ver meus A trabalhos gente lá, hein, põe, gente? depois eu sigo ela, assim, tanto que ela posta os bolos lá, eu só fico paquerando. Eu vou pôr aí na nossa conversa pra vocês, quem quiser seguir ela, quem não é do... Porque o grupo dela tá inteiro aqui, né? Mas também tem os meus grupos, eu vou pôr pra vocês seguirem. E aí tudo que eu sei hoje da confeitaria foi Deus que me ensinou. Né? Porque a gente comprou um apartamento. E eu falei, meu Deus, agora a dívida aumentou. Porque a gente hoje vai ter condomínio, vai ter apartamento, gás encanado. Mudou tudo. Aqui a gente não tinha. Transporte para estar vindo para cá. E aí um dia, na madrugada, Deus me visitou. E eu sempre gostei, eu fazia os bolos, mas eu não fazia como profissional. Fazia assim, meu sobrinho tá fazendo aniversário. Pra família. Na loja tinha evento Dia das Mães, na igreja, tudo assim, eu fazia. Né? Mas nada que, tipo, me beneficiasse financeiramente. E eu falei, preciso ajudar ele, porque eu não tô conseguindo ir pro Madalena direto, então eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar. Aí Deus falou assim, um dia, você vai... Pega uma massa, faz assim, assim, assado. Você vai, posta no Facebook e vai vender ao valor de R$20, eu lembro. Que é os meus mini bolos. Explodiu. Gente, pensa. Que eu saía com o carro carregando uns bolos. Eu nem sabia fazer direito a estrutura, nada. Gente, e eu deixava essas meninas loucas, né? Porque eu ficava louca de ansiedade, de querer fazer as coisas.
E aí eu comecei na Olha, Deus vai honrar, viu? Vocês. Era massa Daniel, que não dava os certo. os filhos de mãe pirada da batata, Deus vai honrar vocês. Edinha, muitíssimo. amiga. Ó, mais uma, né? Ed na novela. Deus abençoe, querida. Uma benção na minha vida também. E aí o que aconteceu? Porque você fazer bolo em casa é uma coisa, você fazer bolo pra vender é outra. Então, assim, eu errei em muitas coisas. E o Espírito Santo começava a me ensinar, sabe? Ai, então, que delícia. tudo que eu fazia era o Espírito Santo que me direcionava na minha cozinha. E fui aprendendo. E hoje, graças a Deus, assim, aqui na região do Madalena, no Teotônio, sou reconhecida como uma Glória ótima a Deus. confeiteira, pra Ai, honra e glória do Senhor. São lindos né? os bolos que ela faz. Então, assim, eu louvo a Deus mesmo, porque o dom que Deus me deu é dele. É dele. Então, o que eu tenho que fazer? Oferecer pra ele. E aí, onde veio o projeto? E meu pastor, ele abraça, né? A gente é tudo meio doido. Eu falei, pastor, eu quero uma casa lá dentro da comunidade do Elba. Ele falou, olhou pra minha cara assim, vamos uma casa. Eu falei, vamos aqui, pode ser? 2 cômodos. Ele falou, pra quê? Eu falei, porque eles vão fazer um projeto lá dentro. Eu, como assim? E eu compartilhei com algumas irmãs também já. E qual é o meu projeto agora? Estou projetando ele para que ano que vem já esteja. Em nome de Jesus. Né? Nós vamos ter uma oficina de mulheres. Ai, que tudo! E dentro dessa oficina, e por que eu quero dentro da comunidade? Porque existem mulheres que precisam, que às vezes não estão sofrendo com os seus esposos, passando necessidade, e às vezes algo tão simples pode ajudar elas. Nem todo mundo pode fazer bolo, mas às vezes ela pode fazer uma unha, fazer um cabelo. Então lá dentro do meu ministério tem cabeleireira, tem manicure. Ai, gente, que a minha pastora, ela é professora de espanhol. Olha, que tudo. Tem psicóloga, entendeu? E tem eu. Então eu falei assim, o dom que Deus me deu, eu vou ensinar. Eu aprendi de graça, eu vou ensinar de graça. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor, ele vai abrir essas portas. Deus vai abrir as portas e vai abrir as voluntárias também, em nome de Jesus. Para que venha me ajudar. Então, artesanato, você pode me chamar que eu levo lá umas aulas de artesanato. E aí essa casa seria o quê? Isso aí. Para acolher essas mulheres que sofrem com maridos, que apanham, sabe? Que não tem uma estrutura e dar uma estrutura, tanto física quanto espiritual. Cuidar, fazer com que as minhas meninas sejam um instrumento para ajudar outras mulheres. Glória a Deus. Porque eu falei, Senhor, eu quero ativar essas mulheres para que elas venham ser instrumento na vida de outras mulheres. Aleluia. Então a gente vai, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Ai, esse é que o meu propósito. lindo, gente. Então eu vou ensinar lindo. mulheres a fazer salgados, fazer doces, a parte de vendas. A se virar. A se virar. Né? Aquilo que Deus me ensinou. E mulher é criativa. Muito. É uma característica de Deus, a criação. E ele deu isso para mulher. Gente, mulher, ela pega a minha mesinha aqui, é um caixote e um porta-retrato de imã. A gente faz isso, põe uns panos, a gente já embeleza o ambiente. Mulher é assim. O que ela põe a mão, ela é criativa, ela Deus consegue abençoa. fazer. Só se esforçar. Né? Não vai, Às vezes vai precisa dar só de certo. umas dicas. Porque E de uns empurrão, que é uns carros velhos. Porque, sabe quem me dá os meus empurrões? Minhas filhas. Aleluia. Porque às vezes eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. Jesus, é muita coisa. Ai, me dava um desespero. Hoje não, hoje eu tenho um pouquinho mais de autocontrole. Mas no começo, nossa, me desesperava. Você entendeu? E às vezes uma coisa que não dava certo, que não saiu do jeito que eu queria. Clientes, eu tive muitos clientes assim que falam, meu Deus do céu, que foram chaves na minha vida, né? Então, dentro desse projeto, eu quero ensinar essas mulheres a ter seus recursos financeiros. Eu creio. Ano que vem, gente, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo. Já tem nome projeto? Não, ainda não tem, mas Deus vai dar o nome Deus do vai projeto. dar um nome. De qualquer forma, você ora pelo projeto social lá no Elba. Oficina de mulheres. Então, é assim. Então, esse é o seu ministério. Não tem nem um ano que eu estou, né, no ministério. Mas assim. Está fazendo um monte de coisa. E chovendo de ideias, né? Mas ideias. É o tempo de Deus, né? O tempo de Deus para todas as coisas. E a gente tá. O importante sempre esteja à disposição. Quem está à disposição, o Senhor, ele usa. E não deixar o passado, as marcas da vida influenciar. Porque existem muitas pessoas que deixaram os sonhos, os projetos, colocando desculpas.
Ai, não, porque minha vida foi assim, minha vida foi difícil, ai, eu fui machucado. Não, gente, para, acorda, sabe? Deixa, passado, passou. Vamos ver hoje o que Deus tem pra você, sabe? Se eu ficar ali relembrando as coisas que eu ouvi, né? Lógico que às vezes vem alguma coisinha que acaba te lembrando e deixando você Porque triste. o inferno, Mas ele você não adora pode- te relembrar, Você né, lembra? Mas passado? você não pode deixar que a sua vida ande, que as promessas que Deus tem na sua vida flua por causa do seu passado. Opa, Deus tem coisa nova. Deus tem que fazer novo. Ele abre caminho no meio do deserto. Só que a Aleluia. gente tem que aprender a passar. E se eu fosse deixar todo o meu processo de vida que eu passei, né, que isso que eu contei foi 1%, né, da situação, influenciar hoje, eu estaria parada ou numa cama com depressão. Então, é tempo da gente ativar, acordar e fazer aquilo que Deus tem para nossas Porque, vidas. olha, gente, o inferno, ele não pode, ele não tem legalidade de matar você. Se Deus não permitir. Ele não tem essa legalidade. Então, o que que ele faz? Ele manda situações para te paralisar. Para você não agir no reino. Então, são mágoas, passado, erros, Os os pecados, né? O inferno, ele fica te trazendo à memória essas coisas para te paralisar, porque ele quer parar você, ele quer parar o projeto de Deus com você. E uma coisa eu falo para você, se Deus te chamou para fazer uma determinada coisa na igreja, que você vai alcançar uma vida, vai e faz. Faz o querer do Senhor. Que seja o Senhor te colocou para lavar um banheiro, vai e lava o banheiro. Faça para o Senhor. Deus vai honrar o seu chamado, o seu ministério. Viu? O chamado e o ministério que Deus tem na vida da Fabiana está florescendo e vai alcançar muitas mulheres para a honra e glória do Senhor. E você, de repente, você está aí se acomodando, se mortificando, enquanto vidas estão perecendo porque você não está agindo. Exatamente. E às vezes a gente fica assim, Senhor, manda outro, manda outro. Não, tem coisas que não é o outro, é você. Você tem a palavra para aquela situação, né? Ninguém passou o processo que Não. passou porque Deus queria te ver sofrendo. Não. Deus permite muitas Permitiu. coisas porque é através disso que ele vai te usar. Eu falo, por que Deus me usa com mulheres? Porque o meu chamado também é com mulheres. Né? Os meus meninos falam, tem que ter o culto dos príncipes. Esse é o culto dos príncipes. 6 horas para um pastor aí acordar e ensinar vocês a ser príncipe. O meu papel é ensinar a mulher a ser princesa. Porque eu não consigo me conformar com a mulher que, tipo, vê a situação, se acomoda e entra dentro de um quarto, se fecha. Não, gente, vamos. Bora acordar. Tem muita trabalhar. coisa pra fazer. E tipo, por que o Senhor me usa? Porque eu fui uma adulta solteira, eu me casei com 37 anos. Eu achava que eu nem me casava mais. Mas o Senhor permitiu que eu casasse, que eu tivesse filho. Hoje sou viúva, aprove o Senhor recolher o meu esposo, eu tenho outra experiência, eu passei pela depressão. Então, todas essas situações pelas quais eu passei, o Senhor me usa para ministrar outras mulheres. E eu não sei o que você passou, mas o que você passou, isso não veio para te paralisar, não. Usa isso como alavanca para ser o instrumento de Deus para alcançar outras mulheres. Como a gente falou aqui no começo, a Fabiana falou, mulheres curadas curam. Né? Então, bora fazer o querer do Senhor. Nunca, né? O projeto das princesas é esse, é acordar a mulherada. E uma dando suporte para outra, uma erguendo a outra, porque, gente, tem muita mulher ferida por aí. E todo mundo sabe fazer alguma coisa. Sabe, por exemplo, agora, você que tá vendo a live aí, que você tá assistindo a live. Se você pegar o botão compartilhar dentro da sua página, você já está fazendo alguma coisa. Porque talvez alguém que está lá na sua roda de amigos precisa ouvir algo. Você já está fazendo alguma coisa. E às vezes a gente acha que não. E aí? Quantas das vezes eu ouvindo algumas lives, Deus já falou comigo? Compartilhando. Entendeu? Então, assim, toda mulher sabe fazer alguma coisa. Sabe. Toda mulher. Porque. Ele fala que eu não presto, que eu não sirvo pra nada. Não, você serve. Opa! Deus te criou pra dizer que você é o melhor de Deus, é o melhor que Ele tem. Eu fui num culto de mulheres no final de abril, se eu não me engano. Foi lá na igreja da pastora Gina. Ela de vez em quando assiste a live.
E teve uma palavra lá abençoada com a pastora Rita, uma bênção. Deus usou ela para falar o meu coração. Então, no final do culto, veio uma irmã e falou assim, olha, Deus mandou eu só te dar um abraço. Eu não tenho nada para falar. É só para te dar um abraço. Pensa num abraço curador. Lembra? Sabe aquele abraço que te aconchega e te cura? Gente, às vezes é isso. Deus vai te usar com um abraço. E nessa época de pandemia que a gente não podia aproveitar, não podia abraçar. Nós temos uma irmã lá na igreja e um dia ela foi e deu um abraço na Elô, né? E a Elô, ela voltou transformada. Ela falou que aquele abraço, simplesmente... Né? Ela falou que ela foi um abraço tão acolhedor. Ela falou assim, eu preciso te abraçar. Ela foi lá e fez uma oração pela Luiz. Ela falou que aquele abraço ali moveu a vida dela. Então, às vezes, um abraço que você dá... Até a gente que é ministra, assim... às vezes a gente chega da igreja tão cagada. Gente, abraça. Pode abraçar. Gente, eu sou o Olaf. Adoro abraços quentinhos. Lá na minha igreja eu sou conhecida pelos abraços, né? É saudade do seu abraço e tal. Porque Deus sempre me usou no abraço, em ministração. E eu amo. Eu sou assim, aquela mamãezona que gosta de abraçar, né? Já teve situações que o Espírito Santo mandou eu pegar no colo. Assim, meu Deus, eu não tenho força para pegar no colo, não. Aí eu sentei, pus a pessoa no meu colo e comecei a ministrar. Porque o Espírito Santo tem dessas, né? A gente não sabe, mas a gente só obedece. Então, um abraço seu pode mudar o dia de alguém. Uma palavra boa sua pode mudar o dia de alguém, né? A gente tem aí a corrente do bem, né? Gentileza gera gentileza. Gente, isso é uma coisa do mundo cristão. A gente tem que fazer isso. De ter uma palavra boa, uma palavra de ânimo, né? E atitudes. Então, como a Fabiana está falando aqui, todo mundo tem algo para fazer. Sim. E pode fazer. Pode fazer. Levanta da cama, pega, sabe, tira essas poeiras e vambora, gente. Vamos ser ativadas. Todo mundo tem um dom, né? Às vezes tá meio apagadinho, às vezes não consegue, né? Descobrir, não se acha. Mas quando você começa a ser ativada, quando você começa a se dispor, Deus com certeza ele vai trazer a existência, qual é a tua chamada, aleluia, qual é o teu dom, aquilo que Deus quer te usar, né? Deus ele tem um propósito para a vida de cada um. Por exemplo, o propósito de Deus não é eu ser levita, mas ele tem outros propósitos. Mas você não deixa de cantar não, né? Não. Isso aí. Eu falo, todo ser que respira louve ao Senhor. Os meus vizinhos que digam. Os que não são afinados, tem que louvar. Tem que louvar. Não dá para louvar no microfone, né? Mas... Não, no microfone não dá não. E assim, às vezes a gente acha que até é complicado essa parte que a gente não quer entrar em outro ministério, né? Mas eu em casa, assim, eu solto minha garganta e eu acho que eu sou a cantora, né? E é bênção, porque você tá louvando em casa, tem alguém ouvindo. E tem gente que tá precisando da adoração, gente, que você tá ministrando na tua casa. Demais. Eu falo aqui em casa, levantar altar de adoração. Aqui a minha TV tá ligada, quando eu tô fazendo os artesanatos, eu ponho pregação ou eu ponho louvor. E põe louvor e louvo junto, porque a gente precisa levantar altar de adoração. O que você está ouvindo dentro da tua casa, né? Hoje a Tainá trabalha de home office em casa, então eu me controlo um pouquinho mais, né? E às vezes eu fico doidinha, gente, precisa pôr... Tem hora que eu falo, gente, eu preciso escutar meus louvores, eu preciso... Aí eu começo a orar, Deus já me pega no mistério ali dentro de casa. Só que antes, quando ela não estava em home office, eu tinha um tempo a mais com Deus ali, porque eu podia colocar os meus louvores e orar da forma que... Porque eu sou meio, né? Eu falo meio alto, assim, então às vezes eu acabo orando um pouquinho alto. E o meu vizinho do condomínio ao lado, ele ouvia as minhas orações. E essa semana ele mandou uma mensagem e falou assim, nossa, eu não tenho escutado você mais orar. Você parou de orar? Não é que eu parei de orar, é questão que eu tive que diminuir os meus tons por causa do trabalho. Né? Tá vendo o povo sentindo falta? Aleluia. Oi, Tânia, pastora Tânia, bem-vinda, querida. Aí quando eu mudei lá pro prédio, eu quase arrumei um problema sério com uma vizinha, porque eu começava a louvar, eu começava a orar dentro da minha casa, e uma vizinha passava e ela ficava uma cara feia pra mim, não sei o que. E aí um dia eu fui colocar roupa no varal, que nós temos um varal comunitário, tava um sofá, eu vou aproveitar. E essa vizinha entrou dentro do varal, uma senhora.
E ela falou assim, posso te pedir perdão? Eu falei, não tinha, a mulher nem olhava comigo. Né? Falei, Quer perdão? esquecer, quer separar. Perdão. Falei, feliz, será que ela fez algum trabalho? Porque crente pentecostal tudo acha que é, Né? A gente, eu falei, perdão, porque eu odiava você, eu não gostava de você quando você veio morar aqui. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu falei, sério? Porque você começou... Eu falei assim, porque você orava, ficava fazendo umas orações altas e colocava aqueles louvor, aquelas músicas, não falou louvor, aquelas músicas altas, e aquilo começou a me incomodar. Só que com o tempo, aquilo foi começando a entrar dentro do meu ouvido e aquele negócio que me causava nervosismo começou a me acalmar. E hoje eu sinto falta quando você me coloca. Então eu quero te pedir perdão porque eu senti raiva de você. E hoje eu sinto falta de quando você começa a orar. Ai, Deus é lindão, né? E eu falei, não, meu amor. Aí eu já falei, me quebrou. Vem aqui me dar um abraço. Aí já passei, já mostrei meu amor. Falei, Glória não. a Deus. Hoje, tudo que ela precisa, ela bate lá na minha porta. Ai, arrume meu celular aqui. Ai, você quer dizer assim, o ódio que o inimigo Virou quis em amor. Em amor, por causa de glória uma a oração. Deus. Então, às vezes, você tá na sua casa, você acha que você não tá sendo influenciando, você tá influenciando. Gente, por isso que eu falo, gente, testemunha dentro da tua casa. Primeiro, os seus são a primeira igreja nossa é os filhos. Os filhos. Não adianta. Porque muitos filhos, às vezes, não querem ir pra igreja. Porque os pais são encrenca em casa. Então, Encrenca, reclama da igreja dentro. né? Exatamente. Não tem estrutura. Dá só- mau testemunho. Aí, seja testemunha. E aquilo que você porque que nem a gente falou ainda há pouco, ser crente dentro da igreja é facinho. E E olha lá, né? Porque tem gente que briga dentro da igreja. não, tem uns que tiram enviado de Nabucodonosor, né? Conhece a história do homem náufrago que morou numa ilha deserta sozinho por uns 5 anos? Aí um navio avistou ele e foi lá socorrer ele. E aí ele começou a mostrar as construções, que ele construiu a casa. E aí ele construiu uma igreja para ele ir cultuar. Aí os náufragos falaram, e aquela outra construção? É a minha antiga igreja. Ele conseguiu brigar sozinho. Sozinho. Porque tem gente Não, que tem gente. consegue. Não, tem uns Só enviados. Jesus na calma. Mas aí a gente fecha os olhos, respira. ama. Tem que amar. É que nem eu tava conversando com a minha sobrinha hoje, que ela falou de uma pessoa que deu muito trabalho pra minha irmã. Minha irmã é pastora lá no interior. E a minha irmã continua cuidando, amando. Eu falei assim, filho, o nosso papel é amar. A pessoa com as tribulações dela, com as brigas dela, ela vai conversar com Deus. O meu papel é amar. A Bíblia fala que eu tenho que amar meu inimigo. Ainda mais, né? E o nosso papel é amar. É lógico, eu não vou ser irresponsável comigo e com a minha família de me pôr em risco. Mas eu tenho que amar. Eu suportar, você não precisa andar junto. tem que amar. precisa ficar colado. Amar. E se não amar, não vai pro céu. Então não tem jeito. Você ama, mas ama a distância. Né? Tem umas pessoas que é melhor, né? Porque vai Deixa te Deus ferir, tratar ela primeiro. Às vezes você não tá nem curado, vão te ferir de novo, né? Então é melhor. você Assim ama. como pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Às vezes eu falo que, tipo, às vezes é melhor você se afastar pra não perder nem a amizade. Exatamente. Né? Porque. Sabedoria, gente, a Bíblia fala: sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Amanda Gomes. É da tua turma? Amanda Gomes. Ai, Eu não tô sei. reconhecendo você, mas seja bem-vinda, viu? É que tem a É turminha muita dela. gente. E é isso aí. Prudência e amor. Queridos, eu não sei qual é o horário agora. Que nós falamos. 5h40. 2 horas. Gente! Vou bater o recorde da Ziza. A Ziza foi 2 horas. Aqui a gente tá quase 2 horas. Meu Deus! Gente, Não a parece. Lu Paz, bem-vinda, Lu. Bom, a gente vai estar encerrando agora. Perdoa, Meu Deus. Paz, linda. Fizemos um culto. 2 horas. Gente, quase 2 horas. 1h40. Isso que eu não contei nenhum E ela não contou todo o testemunho dela, mas foi Aproveitando, bênção. dia 25, não nesse sábado, no outro, nós temos o culto. Deixa o endereço Vou depois, tá? É Culto no de Cardoso mulheres. Franco. Franco, É isso. perto, É gente. É pertinho. vizinho aqui, Cardoso Franco. Fala que é perto do Elba, uma coisa assim. Isso, é perto ali das 2 pistas do Elba. Aí, ó, facinho, Facinho. né? Facinho.
E vamos nos organizar para prestigiar as amadas. E amadas, é isso aí. Foi maravilhoso estar com você essa tarde. Foi maravilhoso estar com a missionária Fabiana. A Heloísa que ficou ali nos bastidores quietinha no cantinho dela. Olha que linda, princesa. E glória a Deus, né, por sua vida, Amém. né, como Deus tem te capacitado até aqui. E esse testemunho, essa conversa toda, gente, é para mostrar para você. Não é com pouca luta, não é com muita persistência, é com muita fé, com muita orientação de Deus que a gente vai conquistando as coisas. Então, tá passando por um período difícil, tá passando por uma primeira coisa, conversa com o pai. Conversa com o seu papai. Que nem uma coisa muito importante que a Fabiana falou aqui, que ela tem o relacionamento de Deus como pai e filha. Você é filha. Eu sou serva do Senhor. Amém. A gente serve a Deus por amor, porque a gente é filha. Então seja filha, tá? E vai. Papai, ele tá com o colinho dele prontinho para você sentar lá e chorar as suas pitangas. Quando Deus levou o Geraldo, gente, eu briguei com Deus. Aí algumas pessoas falam, nossa, brigar com Deus é uma herege. Não, eu briguei. Falei, por que você levou ele? Ele era bom pra mim. Não, eu fiquei brava com ele. E ele sempre teve amor e misericórdia pra comigo. Teve uma vez que Deus falou pra mim assim, olha, Miriam, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você passa o resto da sua vida reclamando que você não tem o Geraldo, ou você agradece os 10 anos que ele foi seu. Aí eu entendi, pedi perdão e a partir dali eu entendi que eu tinha que ser grato por 10 anos que eu fui muito amada. Eu era uma solteirona, Deus me permitiu ser esposa, mãe. Fomos os juntos pastores, então Deus, né? Então, aprender a gratidão. Então, Deus, ele tá mostrando para vocês, através do testemunho da Fabiana, que você pode conquistar. E conquistar mais. E ser útil no ministério. E sendo útil no ministério, alcançar vidas. E o nosso chamado principal como cristão é alcançar vidas. Quando chegar perante o Senhor, quais são os frutos que você vai mostrar? Não é o tanto que você dizimou, não é o tanto que você cantou, não é o tanto que você pregou. Os frutos as vidas que chegaram a Jesus através da sua vida. Sim. Então, seja sal, seja luz, seja princesa no reino de Deus. E Deus te use, Deus te abençoe. Eu vou colocar depois nas legendas aí, tanto o endereço da igreja e o dia do culto delas, como o Insta dela para vocês seguirem. Tem Insta e tem Face, né? Tem Face também. Para vocês minha própria página aí. Seguirem ela e vamos ser canal de bênção para outras mulheres. Tem muitas mulheres precisando de socorro e eu posso ser um socorro. Assim como eu fui socorrida muitas vezes. Queridas, eu fui socorrida muitas vezes. Os meus pastores lutaram comigo esse período da depressão, esse período que eu não queria fazer nada. E eles lutaram muito comigo. Eu tive pastoras que vinham aqui na minha casa me visitar, me tratar. A pastora Estefânia, que foi, vinha aqui e conversava e orava e me dava responsabilidades para eu me engajar. Ou seja, eu sempre tive muito. Eu tenho intercessoras por esse Madalena e Santo André e outros lugares inteiros, lá de Morro Agudo, mulheres que intercederam, sempre oraram e intercederam por mim. Então, uma mulher vai dando suporte para outra, tá? Então, seja suporte de alguém, abençoe a vida de alguém. Uma coisa que a Joyce Meyer falou, primeira coisa que você acordar, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar o reino hoje? Senhor, me mostra uma pessoa que eu possa ajudar hoje. E vai ajudar. Não sei com o quê, não sei como, mas Deus sabe. Uma vez Deus me fez eu comprar um bolo de pote e levar para uma menina que eu mal conhecia, que era aniversário dela, ela postou que era aniversário dela. E aí, vai ter bolo? Ela, não, minha família não vai festejar. Menina, na hora o Espírito Santo falou, leva um bolo para ela. E eu levei um bolo no pote para ela e dei parabéns. Ela lembra disso até hoje. Gente, então
Eu não sei como. E às vezes o Espírito Santo pede umas coisas meia doidas, né? Pequenas atitudes, grandes. Né? Grandes então, resultados. queridos, seja canal de bênção, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Missionária. Nossa, muito feliz. Ó, o negócio deslanchou aqui. Gente, deixar vai até meia-noite. Vira vigília! Eu vou fazer. Tem vigileiros aí. Eu vou fazer vigília das princesas. Das princesas, gente. Porque mulher conversa, hein? Glória a Deus. É isso aí mesmo, Rô. Filhinhas do Pai. Nosso Pai, ele tem muito amor, muito cuidado por nós. E muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Os que assistirão depois, sejam tocados, sejam completos. Aquilo que a gente não pôde falar, que o Espírito Santo complete na sua vida, ser tu uma bênção. Vamos orar finalizando? Senhor, eu te agradeço por esta tarde, te agradeço por este momento, Senhor Deus, em que o Senhor nos falou, nos acolheu, usou a Fabiana para dar o seu testemunho e engrandecer o teu nome através de tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Senhor, muito obrigado. Louvado e agradecido seja o teu nome. Abençoe cada príncipe, cada princesa que acompanhar essa live. Senhor Deus, que chegue a tua palavra, chegue o seu ânimo, chegue o seu renovo, chegue a resposta daquilo que eles estão procurando em ti, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo, linda. Ai, que bom, Leia. Deus abençoe, viu? Beijo, beijo, beijo. Depois eu prometo que eu vou responder os comentários, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo. Rosângela Teles. Deus abençoe. Só um recadinho. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para continuar, viu? Não desista, vai em frente, levanta aí da cadeira e segue. E segue, tem muita coisa para fazer. Deus não desistiu de você. Eu lembrei quando você falou da questão da idade, que às vezes, não tem idade não. Caleb com 85 anos. Eu amo minhas veinhas da igreja. 85 anos, Caleb, o que ele falou? Eu ainda tenho vigor como quando eu tinha 40 para conquistar a minha terra, conquistar a terra de Canaã. Gente, vamos ter vigor, porque ainda tem muito de Canaã pra gente conquistar em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Ai, amor.